Hoje nós vamos tentar descobrir aqui qual que é o seu local da verdade, o seu local espiritual da verdade, de ancoramento aqui na Terra. O que vem a ser isso? Eu acho que vocês não ouviram isso em nenhum outro lugar, pelo menos da forma que eu vou colocar aqui. Eu entendo que quando eu chego aqui no canal e defendo que para mim a verdadeira experiência espiritual, além de gerar valores, transformação e conexão, mas a verdadeira experiência espiritual está na gente tornar o nosso sentido de vida aqui na Terra realizador, a gente encontrar a plenitude aqui também, de modo a agradecer essa vida, em contraposição a gente ficar andando por esse mundo, idealizando planos maiores e o dia que a gente vai estar em algum outro lugar que não aqui. Porque você concorda que isso não é viver? Se você está vivendo o tempo todo querendo estar em outro lugar, mentalmente querendo estar em outro lugar, é porque você não está vivendo, você não está aqui. Existe uma cisão, existe um conflito. A sua energia não está toda num lugar só. E às vezes com razão, porque às vezes é ruim da gente estar onde a gente está. E nesse momento eu concordo que pode ter gente que me ouve falar isso e fica desgostoso da vida. Porque está tendo uma experiência que não é realizadora e a única esperança de algo que vai fazer sentido para essa pessoa é a ideia de que um dia ela vai para um lugar melhor, um pós-morte, um pós-vida. Mas a ideia aqui não precisa ser depois da vida. Ou depois da morte. É o que a Paola, minha companheira, minha esposa, fala. O paraíso não é feito apenas de céu. É feito de terra também. Só que a gente deturpa tanto a nossa experiência na Terra que a gente cria lugares completamente desalinhados à nossa natureza, que qualquer um que está ali se sente perdido. A psicosfera, o ambiente, os paradigmas, os valores coletivos, é chato de você estar em alguns lugares, é desestimulante. Tem lugares que só pelos lugares você fica tendo um monte de problema, até um monte de doença, pelo lugar. Aí que vem uma parte do autoconhecimento que eu não vejo quase ninguém falar. Quase ninguém. Eu poderia chamar do seu local de poder na Terra. Mas não tem a ver com poder, porque eu acredito naquilo que Jung defendia. O poder é a sombra, a antítese do amor. Eu poderia chamar do seu local de potência na Terra, mas esse termo seria impreciso porque esse lugar tem que ser bom para você estar até nos momentos que você não vai ter tanta potência na vida, na sua velhice, bem velhinho, velhinha, quase deixando essa vida. O seu lugar da verdade aqui na Terra. Aquele lugar que está mais alinhado com a sua verdade, que você consegue ser você plenamente. E que é gostoso, que é realizável, que é realizador. Aquele local que apoia, que nutre as suas potências, as suas capacidades, que é gostoso de viver. Um lugar na Terra, e não é apenas um lugar, são vários lugares. Mas existem esses lugares em que você estando ali conectado, vivendo nesse lugar, aquilo amplia todos as suas possibilidades. Tudo aquilo que você já traz dentro de você deixa de ser sufocado por um ambiente que não tem nada a ver com você às vezes. A sua criatividade, a sua inteligência, o seu bem-estar. E a gente vê isso historicamente. Olha, vou dar um exemplo, a gente poderia falar muito. O próprio Padre Pio, na vida dele, ele teve essa condução. Ele teve que habitar um local geográfico específico para que ele conseguisse se desenvolver fisicamente, porque ele ficava doentinho nos outros, né? E isso afeta todos os nossos níveis. Isso faz parte do autoconhecimento. Porque existe uma arrogância muito natural no ser humano
muito enraizada, ferreamente enraizada, que faz a gente acreditar, supor, primeiro que a gente está separado de tudo, separado do planeta, separado da natureza, separado do meio, separado do ambiente, separado das pessoas, e que nós não somos influenciáveis, entendeu? Nós somos muito invulneráveis. Imagina, influência a gente? Não, entendeu? Quanto mais curtida você tiver no Instagram, menos influenciável você é, entendeu? Nós somos uma unidade com o meio. Quem veio romper de uma forma muito forte essa noção de que o meio não influencia a gente foi o Benjamin Hardy naquele livro Força de Vontade Não Funciona, em que ele vem falar da relevância gigantesca dos nossos ambientes na nossa vida. E ele vai defender, olha, dependendo do que você anseia na sua vida, daquilo que você quer alcançar na sua vida, você tem que procurar ambientes que te potencializem, que te alinhem àquilo. Porque existem ambientes que vão te puxar para baixo naquilo. E muitas vezes pode ser que esse ambiente prevaleça. Porque existe uma dinâmica de forças muito grande, compondo esses ambientes. E às vezes é meio que você querer nadar contra a maré. Isso pouco se fala. Gente, quando a gente nasce aqui na Terra, o local onde a gente nasce na Terra, geralmente tem raízes ou kármicas, local de nascimento, ou tem raiz kármica, ou contextual, ou seja, pode ter kármico também. E não que isso também não seja karma. Karma não é necessariamente uma coisa ruim. Mas geralmente você precisa achar um local adequado para aquele espírito encontrar todas as condições que ele precisa, todos os estímulos, as referências que ele precisa para conseguir se ancorar, para aquela consciência conseguir se ancorar aqui na Terra. Isso não significa que o local onde a gente nasce é o local destinado à nossa maior verdade. Porque o local onde a gente nasce é fruto de um contexto passado, de um karma passado. Agora, o local onde a gente vai se colocar na Terra, que a gente vai descobrir aqui na Terra, faz parte da nossa tarefa atual. É a partir de agora que a gente tem que conquistar isso. Tem que entender isso. Isso se torna relevante a partir do momento em que a gente percebe que, de fato, existem grandes diferenças. Eu vou dar um exemplo mais fácil aqui para a gente entender. Para você fazer um teste. Se você está no seu local de verdade, da sua verdade. Lembrando, nós somos como plantas no jardim de Deus. O autoconhecimento significa você olhar para você e entender que planta que você é. E nem todo solo serve para toda planta. Nem toda planta serve para todo solo. Gente, esse vídeo aqui, ele é completamente prático. Ele é visando, sim, uma reflexão, mas para interferir em como a nossa vida está funcionando. Se você achar relevante o que eu estou dizendo, resolver acolher, pensar nisso, quem sabe fazer alguma coisa disso. Eu vou te dizer por que eu falo isso tudo, até como que isso serviu na minha vida. Nós temos que saber qual que é o solo pra gente. Isso faz parte do autoconhecimento. Se você mora, por exemplo, num lugar, você está num lugar, vamos dar um exemplo de espiritualidade, que você passa o dia inteiro bitolado só pensando em plano espiritual, ou só pensando em vida em outro planeta, em vida em qualquer outro lugar que não seja aqui. Por mais que isso possa estar disfarçado de uma suposta virtude espiritual, como eu sou da luz, porque eu quero viver no reino de luz. Não, o reino de luz é aqui também. Se a gente não está alinhado para perceber, para sintonizar com esse reino aqui, talvez algumas ações práticas mesmo, de tirar a bunda do lugar, e talvez procurar um outro lugar para colocar a bunda, sejam necessárias. Se você está num lugar que você fica muito saindo, tem muita cisão com o espaço, você fica projetando, você quer estar em outro lugar, você quer estar em outro lugar, isso pode ser um sinal da vida te dizendo que, opa, talvez
o local que você combine agora já não é mais, não está mais alinhado ao local kármico, o qual você foi recebido aqui. Talvez isso seja um convite, não para você buscar uma vida depois dessa vida, mas para você buscar aquela mesma qualidade que a tua alma já está querendo encontrar em algum outro lugar, aqui mesmo. Porque se a sua alma sabe que isso existe, é porque existe. E não precisa estar só depois da vida. Não acredite nas referências limitadas que o mundo te dá, fazendo você acreditar que aqui na Terra só tem lugar bosta. Tem muito lugar mágico. Tem tanto lugar mágico que se você pisar nesses lugares, você não vai nem querer saber de nosso lar, entendeu? Isso aconteceu comigo. Eu morava numa cidade, nasci numa cidade. E olha, eu vou dar esse depoimento para te encorajar. Eu saí tarde da casa dos meus pais. Eu era aquele cara assim, receoso, medrosão, entendeu? Ah, eu não vou sair do ninho, não vou sair daqui, vou me arriscar lá fora, não, vou ficar aqui, tá tudo bem. Né? Até tudo tá garantido. Aí até que veio a vida, né? A água bate na nossa bunda e você tem que voar. Mas eu demorei. Quando eu morava na casa dos meus pais, na cidade, né? Que não é uma cidade que eu me adapto muito, não, mas depois que eu saí que eu percebi, pelo contraste, pela referência. Era a única referência que eu tinha aqui, né? Eu tô falando isso porque eu tô gravando nessa cidade. E eu vivia deslumbrado, projetando, bitolado, viajando na maionese, porque eu queria o plano espiritual, entendeu? A minha conversa com os meus amigos era assim, nossa, o dia que a gente estiver no plano espiritual vai ser demais, porque o dia que a gente estiver no plano espiritual vai ser da hora, o plano espiritual, nossa, vai ter um bosque lindo e a natureza linda, porque um dia no plano espiritual, e vai ter essa sensação no plano espiritual, porque no plano espiritual, plano espiritual, plano espiritual. Depois que eu me mudei, a minha sorte, não foi sorte, vou até falar mais sobre isso, é que eu acertei de primeira. Eu consegui, quando eu saí da casa dos meus pais, ir para um lugar, ir para uma cidade, em que eu entendi o que é um local da sua verdade. A vida, ela muda exponencialmente. Sério, mais do que 100%. Mais do que 100%. Depois que eu me mudei para esse novo local, essa nova cidade, em contato com a natureza, do jeito que eu estava alinhado comigo, depois de alguns anos, eu me surpreendi pensando nesse assunto. Eu falei, nossa, depois que eu me mudei para cá, eu nunca mais fiquei pensando, nossa, um dia vai ser muito legal, porque vai ser muito da hora o plano espiritual. Não, o plano espiritual já é ali, onde eu estava vivendo. E é. A Terra faz parte do plano espiritual. Sabe aquilo que a gente ouve falar? Que no plano espiritual há muitas camadas, muitas dimensões e muitas realidades. Você é atraído para aquela que você está vibrando igual aquela coisa toda? É igual aqui. Aqui também. Só que aqui tem um delayzão, né? Não é tão imediato quanto no astral. Mas aqui faz parte do astral, só que é uma outra densidade, tem uma outra velocidade, mas o princípio é o mesmo. O local que você nasceu pode ter uma origem kármica, mas essa origem kármica define onde você tinha que nascer, não define onde você tem que viver. É igual ao plano espiritual. Eu vou te dar um outro exemplo. A pessoa que... Eu sou suspeito para falar porque eu não gosto de viajar. Mas sabe aquela pessoa que não aguenta parar em casa, que tá sempre querendo viajar? E não é aquela pessoa que simplesmente gosta de viajar. Tem gente que simplesmente gosta de viajar. É o gosto da pessoa e tá tudo certo. Mas tem aquela pessoa que ela gosta de viajar por fuga, porque ela não encontra o que ela quer onde ela tá, na própria casa. Ela tá na casa dela, ela tá com ciricutico, ela não aguenta ficar ali. Opa, sinal de alerta. Porque é legal a gente viajar, conhecer as coisas, mas é importante a gente ter um QG no mundo. Um local que aterre a gente, a nossa verdade ali. Se o local material, se o local físico que a gente tá não proporciona isso, e a gente fica assim, querendo sair, opa, sinal de alerta. O que isso está querendo te dizer?
O local onde a gente tá tem que estar confortável, no melhor dos sentidos, não zona de conforto, não é isso. A gente pode falar mais disso também no outro vídeo, dá para questionar isso também. Mas é um local que te potencialize, que te dê força, que te dê uma realização, um pertencimento, uma sensação de nutrição, de apoio. Essa estabilidade do ser. Porque existem lugares que a gente vai, que a gente fica, que a gente se encontra, que potencializam o nosso transbordamento. E é aí que surge a nossa contribuição verdadeira aqui. Existem lugares, porque, veja, tem gente, eu acho que você sabe isso que eu estou falando. Tem horas na nossa vida que a gente sente que a vida está convidando a gente para mudar de fase. Isso aí, a gente sabe. Não é uma coisa que dá para explicar. Você sabe que, nossa, eu tô há tempo demais nessa fase. Eu quero uma fase nova. Sabe aquela coisa? Você fica vislumbrando, eu quero um cenário diferente de vida, a fase nova, um nível novo. E muitas vezes, principalmente no lado espiritualista, a gente tende a imaginar que a fase nova, ela se concretiza apenas com uma mudança interior. Quando eu só mudar o meu interior, aí vem a fase nova. Às vezes você precisa mudar também, conjuntamente, o exterior. Às vezes aquela fase que você está esperando que mude, aquele disco que você está esperando que vire, está esperando que você literalmente mude de fase fisicamente, materialmente. E quando você muda de fase, não fazer isso destituído de uma mudança interna, mas como um reflexo, um aliado. Afinal, o interno e o externo são um só. Tem que ter a base da mudança interna, claro, para você sustentar aquela outra mudança, aquele outro nível. Porque assim, tem gente que pode estar num lugar físico maravilhoso, só que se não tem qualidades dentro de si para ressoar com aquela experiência fora, você pode estar no lugar mais maravilhoso do mundo e você vai estar completamente desconectado. Completamente desconectado e não vai te realizar. Então é importante a mudança interior primeiro, mas muitas vezes a mudança que a gente está esperando na vida, aquela coisa que a gente está esperando que caia do céu, às vezes é a vida falando para a gente mudar de lugar, para a gente fazer uma mudança física. Às vezes não é você mudar de lugar, às vezes você comprar uma roupa nova, você mudar de emprego, você comprar um carro novo. Eu não sei qual que é o seu contexto. Qual que é a mudança, qual que é o simbolismo dessa transformação na sua vida. Mas não entenda a transformação de fase apenas como uma coisa subjetiva. Porque quando você se imagina numa fase nova, ela não se reflete objetivamente também? Você não se imagina objetivamente numa situação que você considera melhor? Então isso é muito importante a gente saber. A experiência na Terra, ela não é homogênea. Há infinitos planos aqui também. Existem lugares físicos que potencializam a sua criatividade, a sua inteligência. Características, às vezes tem lugares que te favorecem sentimento de abundância, sentimento de pertencimento. Tem lugares que fortalecem a tua percepção mediúnica. Tem lugares físicos em que a mediunidade da pessoa que tem sensibilidade mediúnica fica mais forte. E tem lugares que bloqueiam mais. Tem lugares na matéria em que é muito mais difícil você sustentar a percepção de Deus. Você tem que se agarrar a muitas ideias, a muitos dogmas, assim, com muita força, porque o local não favorece. O local coloca muitos filtros de deturpação entre você e a imanência de Deus aqui. Tem outros lugares que a presença de Deus está tão pura, está tão sem filtros, que você não precisa de religião nenhuma, de conceito nenhum. E ao mesmo tempo é impossível você não perceber que você está vivendo em Deus. Só por estar num local físico diferente.
O problema da arrogância do espiritualista é ele achar que só mudar dentro dá conta de tudo, entendeu? Pai, porque como eu sou da luz, eu posso estar no mar de fogo, mas se eu tiver a paz interna vai estar tudo bem. Não vai estar tudo bem. Se eu te colocar no mar de fogo, você vai sair gritando. Para de ser besta. Admite. Seja humilde de verdade. Não se afaste da natureza. A natureza precisa de condições, de meios, de alinhamento. O que te nutre? O que nutre aquela planta, aquela árvore? Você acha que você é muito diferente disso, muito superior a isso? Então qual local será aqui na Terra que está mais alinhado às suas potencialidades, à verdade que você expressa e veio expressar aqui na vida? Gente, veja como que a questão é abrangente. Eu tenho uma amiga, faz uns anos que eu não vejo ela, e ela era portadora de uma doença muito grave. Não vou expor aqui o caso, mas enfim, era portadora de uma doença muito grave. E ela vivia passando mal. Certo dia, ela com o marido dela, eles pegaram e viajaram para um outro país. Não precisa ser outro país, às vezes o lugar é muito mais perto do que você imagina. Mas enfim, no caso dela, ela viajou para um outro país. Ela ficou, sei lá, tipo um mês nesse país. E era o país que ela sempre sentia dentro dela, que ela tinha ligação, que ela tinha um negócio com aquele lugar, que era uma coisa muito forte. Ela voltou depois desse um mês e me disse que ela não passou mal um único dia. Pelo contrário, que ela se sentiu com total vitalidade, como se o espaço físico, material, estivesse apoiando a vitalidade dela. Meu, isso é verdade. Tem lugares que não sustentam certas condições, sejam elas saudáveis ou insalubres. Tem locais que fisicamente, se você está naquele lugar, você começa a ter um negócio aqui, um negócio ali, um ziriguidum daqui, um negócio daqui, não sei o que tem, e tal, papá. De repente você muda de lugar, acabou, você nem lembra mais daquilo. Tem casos assim, não para tudo, mas tem. Mudança de lugar físico para você ver o nível da coisa. E aí tem um engano nessa história toda, que muita gente acha isso muito difícil, porque precisa, sei lá, de muito dinheiro, e precisa viajar para fora. Geralmente não. Deus não se engana. Ele não vai propor lugares que vão fazer bem para você, que vão estar muito inacessíveis a você. Pode ser num outro país se isso fizer parte da sua realidade. Para muita gente não é essa a realidade. Pode ser que esse lugar esteja do lado da tua cidade. Ou ainda na tua cidade em outro bairro. Numa cidade vizinha. Às vezes a gente fica falando, nossa, porque um dia eu vou para a Europa, eu vou morar na Irlanda, eu vou morar em não sei aonde. Você já conheceu a sua própria região? Às vezes não é uma coisa para... Aliás, pelo contrário, não é uma coisa que é para te dar mais trabalho. Esse é um tipo de transformação na nossa vida que é para poupar forças. Não é para dar mais trabalho. Dar mais trabalho, às vezes, é a gente continuar onde a gente está. Ali dá mais trabalho. Ali as nossas asas são podadas. Ali a vida não faz sentido, o ambiente não faz sentido, aquilo não te estimula, aquilo... E você vai vivendo essa vida xoxa. Por causa do ambiente? Por causa do ambiente. Não só o ambiente, tem a ver com você também. Mas o ambiente está junto. Tem lugares muito mais paradisíacos, muito mais alinhados com você, que vão te beneficiar enormemente. Que são mais baratos até. Você cria uma limitação dentro da sua cabeça, imaginando que é mais difícil, que é mais caro, que é mais... Não, mas se estiver alinhado com você, vai fluir. É só você se colocar no lugar certo. Sobre essa questão da influência, por exemplo, não sei se quem assiste esse canal vai perceber, mas eu percebo, porque, enfim, eu percebo porque sou eu que estou gravando, eu sei onde eu estou gravando. Eu percebo que, por exemplo, quando eu gravo vídeos na minha casa, na cidade que eu escolhi atualmente, é uma outra energia, é um outro conteúdo que eu ofereço para vocês. Quando eu estou nessa cidade aqui, onde eu estou gravando agora, é outra energia. Eu percebo porque eu sei onde eu estou gravando cada um e eu vejo as diferenças. Mas assim, a energia do espaço
As condições, os estímulos que eu tenho em cada espaço, eles alquimizam com o meu conteúdo interno e falam através de mim também. O ambiente fala através de mim. Os ambientes falam através de nós. Nas nossas falas, também nas nossas atitudes. Isso não significa que a gente quer usar o ambiente para justificar as cagadas que a gente faz. Mas existem lugares que alimentam coisas que outros lugares não alimentam, que favorecem, que a resistência é menor, para o bem ou para o mal. O lugar onde a gente nasce tem a ver com o nosso karma passado. Agora, onde a gente vai se colocar tem a ver com a nossa missão de vida agora. E não missão de vida no sentido arrogante de eu tenho uma missão de vida para salvar a humanidade. Não, a missão de vida é de cuidar da minha vida, de cuidar de mim. Essa é a minha missão, cuidar de mim. Então, quais serão os lugares que existem aqui na Terra que me potencializam? Isso tem a ver com autoconhecimento. Dentro de nós, no templo do nosso coração, Deus consegue revelar. Se você se aproximar dele. Quem faz o meu curso, quem quiser, fica aqui o convite. O curso Auen de meditação, que inclusive vai mudar de nome, vai se chamar A Magia da Meditação. Vai ter novidade para quem é aluno. Lá tem um exercício da meditação do Bosque Sagrado, que é a meditação que eu, por exemplo, usei para, entre aspas, acertar de primeira o local onde eu ia me dar bem. Porque existe um reino psicológico nosso, que é um reino intermediário entre o plano espiritual e o plano físico, onde meio que as informações acerca da matriz dessa nossa vida estão disponíveis. Se a gente consegue acessar esse lugar, a gente consegue ver muita coisa acerca da nossa própria vida. Que caminho que a gente tem que tomar, para onde a gente tem que ir, o que faz sentido, qual que é o nosso propósito, esse tipo de coisa. Isso existe. Se você é meu aluno lá, faça e refaça sempre o exercício do Bosque Sagrado, que ali você encontra. O bosque mostra isso para você. Se você não é meu aluno, minha aluna, fica o convite para você ser meu aluno, minha aluna. Vou deixar um link aqui embaixo. Ou um estímulo para você procurar isso em qualquer outra fonte que você se sinta bem. Mas não passe a vida inteira vivendo uma coisa que não faz sentido para você, sendo levado por uma correnteza que não tem nada a ver com a sua essência. Sim, existem lugares em que a barreira, o véu entre os mundos é mais rarefeito. Isso significa que é para você estar ali? Às vezes não. Às vezes você é uma pessoa que tem uma tendência a ficar muito astralizada e você precisa ir para um lugar que te aterra mais. Então qual que é o para você? Isso é autoconhecimento, isso também é teste. Às vezes você vai acertar, às vezes você não vai conseguir. Tem um vídeo aqui no canal que eu e a Paula a gente fez juntos de dicas para quem quer se mudar para lugares mais próximos da natureza, por exemplo, para você fazer isso sem entrar em presepada. Isso significa que tem que ser sempre um lugar perto da natureza? Olha, do jeito que o mundo tá, é muito mais coerente que sim, mas isso não impede de que certas pessoas encontrem o seu local da verdade, onde os seus trabalhos, as suas tarefas de encarnação estão ancoradas, em grandes cidades. Pode ser que tenha gente. Então, assim, você tem que ver o que serve para você. Mas saiba que existem aqui na Terra, locais que se você se associar a eles, que se você for, se você frequentar, se de repente você conseguisse mudar para esses lugares, Ah, a Paola acabou de me mandar um recadinho aqui. Ela veio trazer. Existe uma ciência chamada astrocartografia, que é uma ciência que vai falar dos lugares mais ou menos adequados pra gente. Astrocartografia. Tá aqui o nome. Obrigado, amor. Então, eu venho falar isso
para vocês com esse entusiasmo, com essa veemência, essa relevância, porque eu vi o impacto, a diferença que isso fez na minha vida. Eu era uma pessoa que eu queria ficar fugindo da Terra o tempo todo, por isso eu criava uma relação de cisão com essa experiência. Eu achava que eu estava muito espiritualizado, eu estava muito bitolado. Eu não estava inteiro aqui. Eu achava que para eu viver uma experiência espiritual eu tinha que estar lá, no sei lá que dimensão. Não que não seja importante, não tenha sua importância as outras dimensões, principalmente quando nós estivermos nelas. Agora nós estamos aqui, a gente está conseguindo se conectar através das nossas escolhas e alinhamentos a lugares que traduzem, amparam e nutrem essa verdade que nós somos, nós viemos trazer aqui. Sim, porque muitas vezes você vem aqui para a Terra, fica aborrecido porque você vê um mundo que não faz sentido para você. Claro que você está diante disso justamente porque você tem, às vezes, a possibilidade de trazer um mundo novo. Não é que você vai trazer um mundo novo, você vem de um mundo diferente. Você é um mundo diferente. Você está alinhado com outras coisas. Nem sempre todo mundo tá. Então coloca isso com carinho para você pensar na sua vida. Não precisa ser agora, eu não sei a sua idade. Eu não sei se você já saiu da casa dos pais, não sei se você já é aposentado, eu não sei. Mas avalia o teu contexto. Porque eu acredito que essa é uma missão. No sentido sem ser missão. Não, uma missão que nos é dada para quando a gente está na Terra. Olha, você tem que ir. Você vai nascer num local que está conectado a um passado, mas a partir dali você tem que buscar qual que é o teu lugar. Quando você busca qual que é o teu lugar, você se conecta. É um local que faz sentido a você, te fortalece. E ali sim você consegue transbordar muito mais. Então a importância, né? Na Índia se fala muito do satsang, da importância das companhias positivas. Mas o ambiente também é uma companhia. A gente tem que ter sabedoria sim. Não significa que você vai ficar lá cheio de não me toques, vou entrar na minha caverna, não vou sair de lá. Não. Mas onde que está o teu QG, o teu ponto de nutrição? Um lugar aqui na Terra em que você pode se sentir nutrido e validado a ponto de você olhar para essa experiência e agradecer. Que bom que estar aqui. E não reclamar. Nossa, que saco, vou ter que treinar minha paciência até desencarnar. Se esse é o seu caso, é sinal de que você precisa achar esse seu lugar. Você não precisa, você pode achar se você quiser. Mas só te digo uma coisa, isso interfere completamente na tua qualidade de vida. E volto a dizer, às vezes você está gastando muito mais onde você está. Porque tem gente que usa isso como desculpa. Não, vai dar trabalho, vai exigir recurso, vai exigir um monte de coisa. Às vezes, filho, às vezes não. Às vezes é muito pelo contrário, vai te exigir muito menos. É só o desconforto de você, de repente, sair à busca, sair à procura, também dentro de si, para entender o que faz sentido. Não vai se meter em presepada. É porque eu vou lá pro fim do mundo. Às vezes não, filho. Esse negócio de ir pro fim do mundo, cuidado. Outra coisa, existe um entusiasmo muito grande, quando a gente fala desse assunto, da gente achar que a gente está indo para a nossa verdade, quando na verdade a gente está indo para a verdade coletiva, que são aquelas verdades espirituais que também se transformam em modinha. Então assim, é aquele lugar, todo mundo que tem uma busca de autoconhecimento está indo para lá. Às vezes não significa que é para você ir para lá. Né? Não tem os lugares? Vamos lá, galera, o que está na moda hoje em dia? Floripa, São Tomé das Letras, Chapada dos Veadeiros. Nossa, eu vou para lá porque todo mundo que está buscando o propósito, a meditação, a espiritualidade estão indo para esses lugares. Às vezes não tem nada a ver com você esses lugares. Às vezes é um lugarzinho aqui perto que ninguém conhece. Mas você vai conhecer. Então cuidado para não ir com os outros, com a cabeça dos outros. Maria vai com as outras. Não. É o seu autoconhecimento, é a sua missão. Às vezes pode ser que esteja no exterior, de repente pode ser. Lembrando que Deus também não erra o alvo, Ele não vai te colocar num lugar, não vai fazer você nascer num lugar que fica muito impossível você achar um espaço que vai te nutrir. Às vezes pode ser, às vezes é do teu ímpeto, você gosta de viajar, tem facilidade, consegue, isso te estimula, de repente você vai viver lá na Inglaterra e
Sei lá, mas você vai saber. Você vai sentir o chamado da coisa. Então, o que eu quero dizer para vocês aqui, não espere a vida acabar, porque a vida nunca acaba. A vida é sempre no agora. E esse agora que a gente está na Terra pode se estender por muitas décadas. Queira Deus que sim. Amém. Abençoe o caminho de cada um. Que essas décadas não sejam um fardo para você, mas uma bênção. Gente, isso não tem a ver com sorte, com nascer com a bunda virada para a luz. Isso tem a ver com uma coisa chamada planejamento. Começa a viver dentro de você, começa a pesquisar dentro de você o que faz sentido. Começa a falar com as pessoas à sua volta, quais são as possibilidades de você se mudar com a família, você constituir uma nova família, se você mora na casa dos pais, com alguém que tem a mesma cabeça que você ali, enquanto a isso, que vocês se mudem para o lugar. E outra, não precisa ir para um lugar que você vai se afastar da tua rede de apoio. Cuidado com isso, às vezes o lugar para você está perto da sua rede de apoio. Só está num cantinho mais especial que você ainda não fuçou ali para achar. Mas é muito importante a gente entender que existem lugares no plural. Não é só um. Existem lugares aqui que fazem a gente se sentir em casa, espiritualmente em casa. Lugares que nos fortalecem, lugares que nos dão apoio, lugares que... tudo isso. E é importante a gente sair atrás nessa busca por esses lugares. Ou não, mas aí a qualidade, o sentido de viver é seu. Fica essa dica. Isso é muito verdade e pouco se fala. Existem paraísos feitos para você, não só no plano espiritual. Aqui também, porque aqui também é um plano espiritual. Tem lugares feitos para você que fazem total sentido. Lugares que ressoam com o mundo que você é. E estão te esperando. Qual será que é o seu? Quais será que são os seus? Beijo na alma, fica na paz. Se curtiu, senta a testa no botão de like, se inscreva aqui no canal. Fica o Pix nosso aqui também, se você quiser contribuir com o nosso projeto. pix.atma@gmail.com. Gente, vou deixar aqui embaixo o link. Tem lá os meus cursos, os meus programas, mentorias, consultorias. Se você quiser trocar uma ideia, um bate-papo profissional mais cara a cara aqui comigo, mais direto. Gente, beijo na alma, fica na paz, brilha sua luz. Convite também para o meu curso de meditação, que é outro esquema. Você vai ver coisa lá que você não vai ver em outras coisas. Receba um abraço do tamanho do sol.